Fala, professor. Já vou te chamar aqui. Conseguindo me ouvir? Tô. Tá Ah, normal agora aqui, professor. graças Tudo a Deus. bom? Tudo tranquilo, cara? É um prazer aí estar Tudo falando tranquilo. contigo, cara. Prazer é todo meu. Pô, agradeço demais aí. Nesses últimos anos aí a gente tem se aproximado cada vez mais, temos conversado cada vez mais e para mim é um imenso prazer mesmo você estar aqui para poder trocar bater esse papo com a gente, né? Pra gente poder estar aprendendo um pouquinho contigo aí, viu, Eliato? Muito obrigado, viu, professor? Não, Luiz, eu fico muito feliz, né? Agradeço demais a oportunidade de estar conversando aí. Parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo aí há bastante tempo já, né? De divulgação de futsal, divulgação de conteúdo. Até tem uma história muito engraçada que eu não sabia que o Luiz Henrique de Paula era o mesmo cara da página Desvendando Futsal, né? Que eu acompanho há muito tempo, da época que era só com a prancheta mesmo, né? E Sim. parabéns pelo teu trabalho, cara. Já me ajudou muito e ajudou muitos amigos meus o trabalho que você desenvolve aí. Pô, fico muito feliz. Esse é o principal objetivo, né, professor? Poder ajudar. Mandar um abração para todo mundo que está entrando aí, ó. O Parrel acabou de entrar, Ariel e todos os professores aí que estão participando. E para a gente iniciar nosso bate-papo, professor, conta um pouquinho para nós, assim, como que você iniciou no futsal, um pouquinho da sua trajetória. Eu gosto sempre de iniciar com essa pergunta para todo mundo poder conhecer um pouquinho, né, do Eliabe, da onde que ele vem, tudo certinho. E aí a gente segue depois o bate-papo. Então, né, Luiz, eu fui atleta até meus 17, 18 anos ali, joguei em Tubarão, né? E existia um treinador chamado Thiago Panga, que hoje ia iniciar o projeto em Criciúma, de futsal em Criciúma, né? E terminou o ano, já tinha ingressado na universidade e abri uma vaga de treinador de sub-15 para cobrir um espaço de tempo até a equipe arrumar outro treinador, né? Que o treinador tinha saído nessa época. E aí eu entrei e aproveitei a oportunidade, era uma equipe sub-15, era uma equipe que vinha de uma peneira, né? E o presidente, Eduardo Rigotti, que é o atual presidente do Tubarão, e o Panga foram os caras que me bancaram, assim, falaram, ó, se você estudar e se for para frente, a gente vai te manter aqui até o final do ano. Graças a Deus foi um ano muito produtivo, sou muito grato ao Panga, ao Eduardo, ao Pipoca, os caras que sempre me apoiaram, porque na época eu tinha 18 anos, né, Luiz? Então é muito Ah, difícil sim. para numa equipe de competição como o Tubarão você aceitar isso e óbvio que é um lugar onde sempre tem muita gente atrás de emprego, e aquela época eles foram os caras que me bancaram e me deram essa oportunidade. Aí daí para frente eu comecei a trabalhar nessa metade desse próprio ano. O Vitor, que era o treinador, foi embora para Jaraguá, trabalhar em Jaraguá. Eu assumi o 11, 13 e 15, junto com um assistente meu que era o Leonardo. E aí a gente disputava campeonatos regionais e a equipe sub-15 disputava o campeonato estadual, né? A nível regional, no 15, a gente conseguiu ser campeão de todos os torneios que a gente disputou. No estadual, se não me engano, a gente foi até a segunda, terceira fase. Aí depois eu comecei a trabalhar junto no adulto, passei pelo Guilhermo, que é o treinador da Sueva hoje, né? Auxiliava ele no Uhum. adulto. Passei pelo o Gordo, que é o atual treinador. E em 2019 eu fui contratado para trabalhar de assistente do Cassiano, né? Aí eu era somente assistente do Cassiano. Foi outra experiência incrível. E em outubro do ano passado eu fui trabalhar no Emirados Árabes como assistente do Ramon, um treinador que era de Curitibanos, que está até hoje lá no mundo árabe. Que legal. E até mesmo por causa de todas essas suas experiências que eu coloquei como um tema, né? Só para a galera poder se situar de futsal e suas culturas, porque além de você trabalhar na base, você trabalhou no adulto, você foi trabalhar em Dubai, lá no Emirados Árabes, né? E agora voltou para trabalhar com o feminino. Olha, cara, que legal, né? Essa mudança. E como que é para você assim? Trabalhar nessas diferentes vertentes, nessas diferentes culturas, porque cada uma delas tem suas peculiaridades, né, Eliabe? O jogo em si ele é o mesmo, mas a gente precisa saber trabalhar em cada ambiente. Como é que é essa adaptação para você? Então, né, Luiz, eu acredito que todos nós, como treinadores, auxiliares, preparadores físicos, a gente tem a nossa maneira de ser, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode abrir mão nunca. Só que dependendo dos lugares onde você vai trabalhar, você tem que saber se adequar ao o que você propõe, ser positivo para um lugar ou não, né? Por exemplo, eu já fui treinador, no mesmo ano eu era treinador no sub-17 e 20 em Tubarão e auxiliar do adulto. As coisas que eu falava para os jogadores de 17 e 20 não podiam ser as mesmas coisas que eu falava para o adulto. Trabalhava com Perfeito. Marinho, com os caras extremamente experientes, então a abordagem tem que ser diferente, sabe? Só que eu acredito que quando você demonstra conhecimento e preocupação com algum tipo de pessoa, sendo ela o treinador ou o atleta, essa pessoa ela abre esse espaço para você conseguir interagir com ela, né? E foi assim aqui na categoria de base,
foi nos times adultos que eu trabalhei em Tubarão e em Cascavel, e principalmente lá no mundo árabe. Eu acho que tu teve uma conversa com o Rafael Fogageiro, que é treinador até hoje lá, né? Isso. Assim, ó, você trabalha com um cara que o cara ganha 70 mil reais no emprego dele. Ele vem jogar futsal por um hobby. Como é que você vai motivar esse cara? É você É. mostrar alternativas para ele de que aquilo ali pode ser proveitoso, tá entendendo? Só que era um tipo de motivação diferente do que um atleta de base vai ter, do que um atleta adulto vai ter. Então, a gente saber se adaptar a isso, eu acho que é a característica mais importante. E mais ainda agora no feminino, né? Que é um outro tipo de jeito de você trabalhar, de jeito de você abordar as coisas. E ainda mais que aqui é um projeto que está no início. E eu sou muito grato porque hoje eu completei 22 anos em fevereiro, né? E com 22 anos eu já passei por vários lugares diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes. E eu espero que cada vez mais essa experiência que eu tive passada consiga me ajudar no futuro, né, Luiz? Não, perfeito. E você consegue, Léo, colocar como se fosse numa linha do tempo o que essas experiências foi te calejando para o desafio posterior? Então, É, por exemplo, do Tubarão, quando que você foi para a sua próxima equipe, da sua próxima equipe, o que que aquilo ali foi te calejando, assim, para você poder ir formando sua metodologia, você ir formando sua maneira de conceituar as coisas? Como é que foi construído esse processo? então, Luiz, quando eu comecei no Sub-15 do Tubarão, eu tinha as ideias do quê? Do que um ano antes eu tinha trabalhado como treinador do adulto. Então era um jogo de finta. Eu achava que somente o treino iria resolver os problemas. Se eu treinasse, as coisas iriam dar certo, tá entendendo? Porque até hoje eu sou inexperiente. Então, aquilo ali mexeu comigo no quê? De eu ver que às vezes a gente, como treinador, a gente achando que uma coisa é certa e fazendo, às vezes mesmo assim as coisas não vão acontecer como a gente espera. Só que no mesmo ano eu fui trabalhar em 11, 13, e aí os pais já são mais próximos. Então eu tive que melhorar essa parte da minha relação com as pessoas, tá entendendo? Mostrar para os pais que às vezes algumas coisas que eles faziam não eram legais, criar esse relacionamento, porque como o Tubarão é uma equipe que a categoria de base ela é patrocinada pelos pais. Então você tem que saber lidar, fazer. Você gera como político mesmo. Você tem que ter uma política dentro do clube para você poder não se complicar dentro do clube, né? Óbvio, sempre adequado aos resultados. E aí, quando o Panga, que era esse treinador, foi trabalhar na China, ele foi virar assistente do Marcos Sorato, né? O Pipoca. E aí abriu a oportunidade para trabalhar no Sub-17 no 20 do Tubarão. Aí a abordagem era diferente, porque eu tinha que ensinar os atletas as coisas que eu acharia, que eu acho que eles iam enfrentar no adulto, tá entendendo? Não era mais só uma Entendi. formação, era você adaptar ele para o adulto. Aí você já existia uma pressão por volta da diretoria, uma pressão correta, né? Que é Tubarão é um lugar que precisa formar jogador para o adulto. Você vê hoje aí Evandro no Tubarão, o G que está no Carlos Barbosa. Então, esse período serviu para mim o quê? O que, que o jogador adulto faz? Eu conversava demais com o Marinho, que tá hoje no Magnus, né? Marinho, como é que tu se tornou atleta, cara? Como é que tu virou profissional? Para eu poder entender, para adaptar esse caminho, não as coisas que eu achava correto sempre, mas jogar de uma maneira que auxiliasse os meninos a conseguir ingressar no grupo adulto. E graças a Deus hoje a gente tem 6 atletas que trabalharam comigo no adulto do Tubarão. Aí quando eu fui para Cascavel, a minha função principal era ajudar o Cassiano. Então, no começo a gente se batia demais, assim, porque eu fui trabalhar com um treinador Legal. que as ideias eram muito contrárias ao que eu tinha aprendido, tá entendendo? Eu sou sempre os times que eu trabalhei era nunca poder andar para trás. E o principal do jogo do Cassiano é andar para trás. Só que depois de um tempo, eu comecei a entender, e o Cassiano, cara, eu sou muito grato a ele por causa disso. A gente é muito amigo hoje, né? Porque ele me explicou o quê? Ele, você precisa mostrar para mim, me convencer de que eu preciso fazer alguma coisa. Se você não me convencer, eu não vou fazer porque se falou. Tá entendendo? Então eu corri atrás de vídeos, corri atrás de treinos para poder modificar alguma coisa que eu achava dentro do jogo. E ele me deu muita liberdade para trabalhar com ele. Dentro da quadra eu falava o que queria com os jogadores, óbvio, sempre respeitando o limite de Cassiano, era o treinador, Sim, né? Mas criava claro. treinos para ele, para poder adaptar o jogo dele, algumas coisas dentro do jogo. Ô, Cassiano, vamos tentar fazer isso, aquilo. Só que eu tinha que eu correr atrás de uma maneira de convencer o Cassiano. Cassiano, vamos fazer esse treino? Ele abre agora, eu acho que não, tal, tal, tal. Semana que vem, voltar com uma outra abordagem, tá entendendo? Então isso me ensinou a trabalhar com um treinador e eu aceitei o desafio de ir para Cascavel por causa disso, porque eu ia trabalhar com um cara que era totalmente diferente de mim, sabe, Luiz? Então isso agregou demais no meu jogo. Hoje eu tenho vários conceitos do Cassiano dentro do jogo que eu gosto. E quando eu fui para o mundo árabe era a mesma situação, só que num nível por baixo, tá entendendo? Um nivelado por baixo. O que eu pensei? Pô, já trabalhei com categoria de base. Aqui os caras não têm base. Eu preciso fazer os caras pelo menos saber o básico do futsal para quando o treinador quisesse fazer alteração no jogo, alguma coisa, os caras conseguissem competir. E lá foi assim, ó, de todos os lugares que eu passei, eu acho que a maior aprovação que eu tive foi lá, porque os jogadores faziam demais, cara. Os caras são muito centrados, sabe? Se os caras acreditam no que você fala, os caras fazem muito. Então essa é mais ou menos a linha do tempo, né? Você vê quanta mudança que teve, né? Pois é.
Pô, sensacional, cara, que é muito bom. Eu até falo isso porque muitas vezes as pessoas acham que você muda de lugar para outro, você vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, daquela mesma maneira, e não é, né? E aí depois você aceitou esse desafio para vir agora pro feminino, né? Vamos falar um pouquinho do feminino, aí depois a gente vai navegando aí do jeito que você quiser aí, que é muito legal falar com você. E como é que é agora esse projeto seu do feminino? O que vocês pensam em estar disputando? Como é que é a montagem desse projeto? É um projeto visando a longo prazo? É um projeto visando meio prazo ali, que é 2, 3 anos? Como que é a formatação desse projeto? Então, né, Luísa, o projeto teve início o ano. Esse projeto era uma equipe de futsal amadora, feminina, né? Equipe de bairro, assim, como tem em vários lugares. E esse Heriberto Stein, que é o investidor, que é o presidente do clube, né? Foi o cara que me deu a oportunidade de poder trabalhar junto. Ele investia em uniforme, às vezes comprava uniforme para as meninas, comprava, precisa ir para competição. Ela patrocinava. Só que ele tem a ideia, qual que é a ideia principal do projeto? É ter uma equipe de competição feminina que inspire outras meninas a querer o futsal. Então, dentro do Bacana. projeto, tem no futuro próximo vai ter o quê? Escolinhas de futsal, sub-11, sub-9, sub-13, feminina, porque normalmente você vê bastante escolinha masculina, né? Mas feminina você não vê tanto. Então, o intuito do projeto é que a gente consiga afetar a sociedade de maneira de que as meninas tenham um espelho, tenham uma equipe de competição a nível alto, que, poxa, se elas conseguiram chegar lá, eu também consigo. Então, nisso, no futuro próximo, a gente tem de estar. Óbvio que essa pandemia atrapalhou todo mundo, né, Luiz? Sim. Mas a gente pretende estar iniciando as escolinhas de futsal nos bairros aqui em Cascavel. Mais para frente, iam para outras cidades. Então, o foco principal é o quê? É um projeto a longo prazo, que tem apenas um investidor hoje, né, que é o Heriberto Stein. Então, você vê, a gente já tem. Hoje eu tenho o prazer de poder trabalhar com o Rafa Martins, que é o preparador físico do Cascavel. Ele tem um salário que é apenas do feminino. Eu tenho um assessor de imprensa, que é um cara que faz tudo pela gente aqui, que é o mesmo do Cascavel, que faz o projeto crescer demais. Então, é um projeto a longo prazo que eu aceitei vir para cá, por quê? Porque eu creio que isso pode ter um futuro muito bom para mim, tá entendendo? Porque esse ano a gente vai estar disputando a Série Ouro do Paranaense, né? E disputaria os Jogos Bacana. Abertos, que agora foi cancelado por causa da pandemia. Ano que vem a gente tem projeto de ingressar em alguma competição nacional, a nível nacional, né? Para isso, óbvio que a Que gente precisa legal. de resultado, precisa evoluir a estrutura. Hoje a gente tem a questão de materiais, essas coisas tudo no início, né? Você sabe como é que projeto no começo é complicado, né? Mas o Sim. Heriberto é um cara que a gente sempre, Heriberto, precisamos de fisioterapia. Não, passa aí quanto é que vai ser que a gente dá um jeito. Então eu tenho na minha mão uma benção, que eu falo, né? Falo até pro Rafa, uma benção. Porque a gente tem carta branca para poder fazer o que a gente quer e ele é um cara que investe, ele entende que é um investimento, sabe? E além da parte social, né, Luiz? Se a gente conseguir passar pela terra e ajudar a vida das pessoas, pessoas carentes, pessoas que daqui a pouco estão indo para um outro tipo de caminho, eu acho que isso é muito benéfico para a gente, né? Entendi. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando aqui, É o Liab. Ó, o Morruga, né? Digão também. O Morruga acabou de entrar. O Digão também, que trabalha com feminino aqui em São Paulo. O professor Digão. Leonardo Mendes, com quem eu já tive o prazer de fazer uma live. Mandar um abraço para todo mundo aí. E você, Eliabe, aproveitando agora, é a primeira vez que você está trabalhando com o feminino? Então, eu tive uma experiência. Eu sou de Capivari, né? Uma cidade que tem do lado de Tubarão, uma cidade bem pequenininha. Inclusive, já teve um time de futsal uma época, né? Eu trabalhei quando eu tinha uns 15, 16 anos, a prefeitura tinha um projeto. E eu ajudava um rapaz da secretaria com o time feminino, mas não era nada federado, competição nem nada. Ano passado, eu já dava treino para essas meninas. Eu era assistente do Cassiano, e como o Heriberto é um dos patrocinadores do Cascavel Masculino também, o presidente Zini me cedeu para poder dar treinos para as meninas. Só que a gente só disputava competições regionais, né? Então, o que aconteceu? Esse ano é a primeira vez que eu estou trabalhando a um nível de competição alto, né? Então, eu estou Entendi. correndo atrás, assisti muito jogo quando eu estava no Emirados, eu já assistia muito jogo feminino. Eu sou apaixonado por assistir jogo, né? Tá passando um jogo, eu gosto de assistir e avaliar. Assim como você também é, né? A gente é muito curioso, né? Só que Curioso. é um desafio muito grande, só que assim, eu me preparei bastante para isso, sabe, Luiz? E teve um processo de 2 meses que eu estava no Emirados que já sabia que viria para cá. Eu me preparei bastante porque eu acredito que a única coisa que a gente controla é a nossa preparação, né? A única coisa que a gente tem como Verdade. controlar é a gente se preparar. Eu vejo vídeos, converso demais com o Anderson do Telemaco, que é um baita no treinador do feminino. Tento Sim. pesquisar muito. Eu sou muito humilde em relação a buscar conteúdo, sabe, Luiz? Não considero ninguém acima ou abaixo de mim. Eu vou atrás de conteúdo. Eu acho que a gente sempre, a pessoa sempre vai ter alguma coisa para a gente poder aproveitar. E essa experiência do feminino vai me ajudar demais, por quê? Porque, como você falou, eu já trabalhei nas 3 vertentes, né? Trabalhei masculino de Sim. base, masculino adulto e agora no feminino.
Então eu quero fazer um ano bom, eu quero na competição poder chegar longe, até porque eu vejo que é o mercado feminino do futebol e futsal é uma coisa que está crescendo no Brasil, né? E a gente Sim. conseguindo ajudar isso num projeto nosso que é tão sério, eu acredito que pode motivar outras equipes, a ter outras equipes no Campeonato Paranaense, outras equipes a nível nacional, e outros investidores abram os olhos de ver que você pode produzir conteúdo dentro do âmbito feminino, né? Pô, bacana. Então, só para mim poder entender um pouco melhor o projeto. Hoje, sua equipe ela é composta só por meninas de Cascavel, e o objetivo é no futuro vocês conseguirem também fazer categorias de base feminino para que possa estar abastecendo. É mais ou menos esses moldes ou não? Então, Vocês é assim, pretendem trazer meninas de fora para a gente fazer casa do contratou, atleta? Como é que é? esse ano a gente contratou 6 atletas de fora, né, que são considerados de fora, e tem as outras meninas Uhum. que são daqui, que esse é o primeiro ano que o projeto vai entrar no nível de competição da Série Ouro do Paranaense. As categorias de base, o primeiro foco é social, são escolinhas, né? Então, o Certo. primeiro não é equipe de competição de base, são escolinhas sociais nos bairros, que a gente contrate professores para poder trabalhar nisso, né? Agora, esse ano a gente trouxe 6 meninas de fora, a gente não sabe como é que vai acontecer as coisas daqui para frente, né? Mas o Sim. objetivo é a cada ano a gente ir evoluindo o time, porque o Heriberto tem como princípio, num prazo aí de máximo 3, 4 anos, a equipe ter destaque a nível nacional, tá entendendo? Para que motive essas pessoas das escolinhas e pessoas mais carentes a querer trabalhar com futsal. Ver alguma saída, uma porta dentro das escolinhas ali, né? Então é mais ou menos isso. Entendi. E até para poder fundamentar a pergunta, o Anderson é um cara que eu já conheço também há bastante tempo, a gente sempre troca ideia, e ele fala que a grande força, muitas vezes feminino, é as parcerias que eles têm com a faculdade, né? Devido a algumas dificuldades que se encontram para patrocínio e tudo mais. Vocês, além desse patrocínio do principal, né, patrocinador que o tem aí, vocês têm também alguma parceria com alguma faculdade para poder estar oferecendo para as meninas? Isso é um projeto mais a longo prazo? Como é que é visto isso hoje aí? Então, né, Luiz, a gente, inclusive, já estava em negociação com algumas universidades daqui, porque quando as meninas vêm, o principal para todas as que eu negociei, né, é a Uhum. faculdade, né? As meninas querem um salário, mas também querem uma bolsa na universidade. E a gente cede isso aqui. Uma das promessas que a gente tem de contrato é isso aí. Como parou tudo agora, né? A gente não teve como continuar essas negociações. Mas eu creio que quando tomara a Deus que acabe o quanto antes rápido essa pandemia aí, né? As meninas vão estar ingressando na universidade, mesmo que não seja por patrocínio da universidade, por patrocínio nosso. A gente traz as meninas com esse Ah, intuito entendi. delas também estudarem, né? Esse ano a gente não tem nenhum acordo para jogar jogos universitários, como o Telemaco tem, a Norte tem, a gente não tem ainda. Mas nos próximos anos é uma parceria que vai ser formada sim. Para a gente ter a ajuda várias universidades já ofereceram ajuda para nós, né? Mas a gente estava em fase de negociação, quanto a qual porcentagem da bolsa, e esses trâmites que você sabe que existe, né? Uhum. Mas um dos intuitos é, por nossa conta, a gente vai bancar a faculdade, a universidade das meninas ali. Que é muito difícil no Pô, feminino bacana. você não ter a faculdade junto, né? Porque ainda, infelizmente, é um Sim. mercado que você não consegue sustentar somente com. Dificilmente você consegue um salário tão alto que você consiga pagar uma universidade por fora, né? Então a gente tem esse tipo de ajuda aqui também. Pô, legal. E você já até comentou já, Eliabe, que você tem o auxílio, né, do Rafael Martins, né, que te ajuda tudo. Como é que é composta a sua comissão técnica? Além dele, os outros profissionais do masculino também participam de alguma forma? Você ainda mantém contato com o Cassiano e com outros treinadores para poder estar debatendo ideias? Como é que é feito esse trabalho, assim, na parte agora visando a parte de comissão técnica? Então, a nossa comissão técnica é formada pelo Rafa, é o nosso preparador físico, né? Ele trabalha junto do masculino, mas o masculino e o time da Instai são diferentes, né? Não existe uma Sim. parceria em relação aos clubes, é um acerto de como o Heriberto é patrocinador do Cascavel masculino, ele tem essa proximidade com o presidente que é o Zine, né? O meu assistente é o Gilmarzinho, que jogou muito tempo aqui no Paraná, pô, é um Sim. cara que foi fera, que também é auxiliar no Cascavel, né? E o nosso assessor de imprensa, o Marcos Pi, que é o cara que cuida toda essa parte de divulgação do projeto, é ele que negocia com as universidades questões de patrocínios, essas questões extra-quadra é tudo com ele. A Vanessa, que é a nossa supervisora, que é muito competente, auxilia demais a gente, assim. Seria uma bênção se um dia ela trabalhasse no masculino, porque ela resolve qualquer tipo de problema, você entrega para ela, ela dá um jeito de resolver, né? E a gente tem o Macanhão, que é o nosso faz tudo, né? Aquele cara que, pô, um cara que sensacional, que sempre ajuda a gente. Macanhão, precisamos ir em um lugar, tal, tal, tal. Ele vai lá, auxilia a gente, né? É um atendente mesmo nosso, assim.
E em relação ao Cassiano, eu tenho muita proximidade com ele. Ele mora bem perto aqui do apartamento onde é que eu moro, né? A gente conversa bastante, eu sou muito grato a ele e a gente troca muita ideia. Em relação aos outros treinadores, eu creio que mesmo os treinadores do masculino, por exemplo, você, algum detalhe do teu jogo eu posso acrescentar no jogo feminino, tá entendendo? Sim, Porque as diferenças do feminino pro masculino é principalmente assim, Luiz, eu vejo. Por exemplo, a parte masculina, você vai explicar uma coisa pro jogador, ele vai ter as lembranças dele passado, talvez ele faça, talvez ele não faça. Feminino, não. Se você passou um sim. sistema para a menina fazer, ela vai acreditar naquilo ali. Então, assim, dentro desse processo agora que a gente está iniciando, eu já tenho o jogo na minha cabeça, né? Mas o principal do feminino, Luiz, é as transições, cara. Como, infelizmente, não é todas as equipes que têm um preparador físico, não é todas as equipes que fazem pré-temporada, você vai ver muitos jogos aí, infelizmente, com meninas chegando na parte final do jogo, arrebentadas fisicamente, né? Então, uma das vertentes que eu sempre deixei muito claro para o Heriberto é que precisava ter o apoio do Rafa, que é o nosso preparador físico, até porque eu sei que, todos os clubes que eu trabalhei, eu tive o prazer de trabalhar com o Fabiano em Tubarão, eu hoje sei como um preparador físico faz diferença para nós, né, Luiz? Como faz, né, cara? Muito. Como complementa o nosso trabalho. Então, eu creio que dentro, a gente formando uma comissão técnica forte, que é a nossa, a gente pode elevar o patamar do nosso time, sabe? Mesmo o nosso time tecnicamente sendo inferior a alguns, como Cianorte, Telêmaco, Londrina, equipes que têm mais experiência, essa comissão e a importância que o Heriberto dá para isso auxilia demais, porque todas eu cheguei, Heriberto, eu preciso do preparador físico, preciso do assistente, preciso de uma supervisora, preciso do preparador de goleiro. Tudo ele dá a carta branca pra gente, porque ele entende a importância disso pro projeto, né? Pô, bacana. E agora falando propriamente do jogo, Eliabe, vamos voltar lá. Você já explicou pra gente no início da sua carreira, tudo, depois quando você foi para 17 para 20, você preparava para o adulto. Mas quando é que você estava preparando para o adulto? Seu modelo de jogo era idêntico do adulto? Ou você colocava suas ideias, algumas outras coisas que poderiam vir a colaborar aquele menino na hora que ele ingressasse para o adulto? Como é que era esse processo? E aí depois a gente vai para Cascavel e depois a gente vai lá para o Emirados, né? Por mais que é auxiliar, mas muitas vezes o auxiliar ele tem a função de ajudar o treinador e não ficar falando amém, né? E isso Mesmo. ajudar o treinador pode ser de inúmeras formas, tanto forma de ideias de jogo, como forma de treinamento e tudo mais. Como é que você fazia essa relação? Você já explicou que você era um cara muito para frente e o Cassiano gosta do jogo lá. Mas como é que era essa forma de a gente colocar em prática, né? O Cassiano dava espaço, às vezes, para você colocar a sua ideia ali, para você poder mostrar a importância desse jogo para frente, em algumas atividades? Ou como que era feito esse processo? Então, vindo lá do início, né, Luiz? Em Tubarão eu era um formador, né? Eu trabalhava na categoria de base, Sim, né? E aí tinha o Gordo, que era o treinador do adulto. Eu, particularmente, prefiro uma marcação individual. Só que eu não tinha como, por exemplo, os meninos no 20, lá, por exemplo, lá em Tubarão, com 17, 18 anos, os meninos já estão treinando junto do adulto e tendo que jogar, né? Porque o time do Tubarão se fortaleceu muito nesses últimos anos por causa desses meninos da base. Então, o que acontecia? Dentro do ataque, eu acredito demais em conceitos. Eu acredito que você sim, fazer o jogador entender o jogo, não o sistema, mas entender o jogo. Pô, a defesa tá me pressionando ou não tá pressionando? O cara do outro lado tá com espaço vazio para fugir ou não tá? O atleta entendendo conceitos, ele consegue facilitar a vida dele pro adulto. O nosso sistema de ataque do Tubarão era diferente. Eu jogava um jogo de volante. O jogo do Gordo era um jogo mais parecido com o PC, com paralelas, com aproximação. Só que dentro do jogo, o jogador entendendo os conceitos de fintar na hora certa, saber o tempo de aparecer. Eu tenho espaço vazio, eu tenho que ir nas costas do meu adversário. Eu entendendo os conceitos, facilitava. Agora a defesa eu fazia igual. Defesa quadrante. Conversava entendi. demais com o Gordo sobre isso aí, por quê? Porque aí, por exemplo, às vezes tinha um menino que tinha muita qualidade. Mas, pô, ele vai treinar no adulto, o time marca quadrante e não sabe nem marcar quadrante. Eu acredito que nós, como treinadores, não pode acontecer isso, tá entendendo, Luiz? Você pensa você Sim, no Botucatu, vamos dizer que você tem um time sub-20. Aí, pô, tem um menino que com a bola ele é bom pra caramba, mas vai pra defesa ele nem sabe os conceitos da tua defesa. Então, eu acredito que na base, nós como treinadores, devemos ensinar, por exemplo, o cara a marcar individual e a marcar zona. Aí o treinador do sim, adulto vai escolher, tá entendendo? Como que ele vai poder jogar. E o sistema, eu já fui muito fã de sistema. Pô, um sistema de jogo, tal, tal, tal. Hoje eu acredito mais nos conceitos individuais de jogadores. Hoje se fala muito sobre tática individual, né? E na parte do isso. Cassiano, o Cassiano tem um jogo que é próprio dele, né? Só ele tem aquele jogo. E é um jogo de sair demais da pressão e você ter os conceitos. E é muito sistemático, assim, porque precisa de muito treinamento por causa para a execução dele ser perfeita, né?
ter movimentos de pisadas, movimentos de volante. Qual que era a minha função com o Cassiano? Eu fazer os jogadores enxergar brechas dentro do sistema que eles poderiam aproveitar para o jogo deles, tá entendendo? Por exemplo, Pô, que legal. eu tinha um Rabisco que era um cara, pô, de um contra um incrível. O jogo do Cassiano era, pô, eu toquei, eu tenho que andar para trás. Mas, Rabisco, ó, dentro dessa situação aqui no jogo, ó, mostrar o vídeo para ele. Às vezes você pode enfrentar o cara e ir contra um. Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, o Cassiano não tira a liberdade do jogador. É que às vezes o jogador entra dentro do sistema e o cara começa a colocar a culpa no. Ah, o sistema é ruim para mim. Não. É, Eu tenho que. Aí que vai a minha função. Só que poucos times têm um auxiliar próprio, né, Luiz? Eu entendo isso dos jogadores. é, E eu colocar, ó, eu tinha o Diego, né? O Diego era jogo de pivô. Falei, Diego, às vezes você não precisa vir jogar 4 linhas aqui, ó. Fica lá um pouco mais na frente. E aí o Cassiano dava liberdade para fazer isso, tá entendendo? Fazer os jogadores legal. entenderem as brechas de onde ele podia executar aquilo ali. Então, e isso foi dentro do período do ano, teve vários jogadores, e assim, é muito bom a gratidão dos jogadores com a gente, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com os caras, e os caras falam, olha, obrigado, porque hoje dentro do sistema eu consigo me achar. Porque cada jogador tem uma característica, né, Luiz? Mas o Sim, sistema é para facilitar o jogador. Só que o jogador tem que entender por ele mesmo que, ó, onde é que tem a brecha aqui no sistema do Luiz? Ah, eu sou eu sou um cara de referência. Onde que eu posso achar uma situação que me favoreça? Se o cara entender isso aí, o cara mata a charada, né? E no Emirados Árabes, eram os trabalhos específicos, cara. Trabalho de saber entrar solando na bola, o trabalho de, pô, eu saber conduzir a bola, os trabalhos individuais específicos bem simples. Que como os atletas lá, a categoria de base não existia no passado, os caras não têm esse domínio, tá entendendo? E às vezes o treinador chega, quer colocar alguma coisa tática, mas, pô, se o cara não tiver a parte técnica primeiro, né, Luiz, fica impossível de poder trabalhar. Então era mais ou menos isso aí, essa adaptação do Gordo com o Cassiano, né? bacana demais. E agora para o feminino, como que você imagina? Você já conhecia as meninas? Está conhecendo agora? É, que nem você falou, você já tem a sua ideia de jogo. Qual o tipo de jogo assim que você pretende estar desenvolvendo com as meninas? É, quantos dias na semana você vai poder estar trabalhando com essas meninas? Conta um pouquinho para nós. Então, nosso planejamento, né, Luiz, é trabalhar todos os dias da semana, né? São, Bacana. só que só um período por dia. Por quê? Porque como tem meninas que são da casa, tem algumas meninas que trabalham, entendeu? Então não tem como elas fazer trabalho em 2 períodos. Só que as meninas que moram num apartamento cedido pelo clube, elas têm disponibilidade de tempo, né? Tirando a faculdade, elas têm disponibilidade de tempo. Então algumas vão fazer trabalhos específicos com o Rafa em 2 períodos. O modelo de jogo que a gente vai utilizar é o jogo de volante que eu sempre utilizei desde o sub-17. Só que o que eu bato muito na tecla? O importante é, primeiro de tudo, a primeira parte que eu tiro do ano, é a parte técnica do jogador. A menina tá no nosso time, ela tem que saber entrar solando numa bola, ela tem que saber ler se o marcador tá adivinhando a solada dela, para ela travar e ir para frente. Então eu trabalho muito os conceitos no começo do ano, sabe? Eu gosto muito daquele jogo de 2 para 2 antigo, o Maneca fazia muito. Que aí eu tô com a bola, você que tá me marcando não pode roubar a bola do meu pé, nem eu posso te driblar. Para forçar o outro a fintar, sabe? Por quê? Porque eu Que acredito legal. que eu entendendo se eu tô pressionado ou não e meu companheiro tá pressionado ou não, eu mato a charada do jogo. Porque em qualquer sistema que eu coloque, o jogador vai ter um facilitador, tá entendendo? E dentro desse modelo nosso de. Porque assim, ó, o que é o futsal feminino? É muito jogo de transição, de perda de bola, você perde muito a bola, então você precisa marcar bem as transições e atacar bem as transições também. Como eu trabalhei muito na base, é um jogo muito parecido com o da base. A base de Santa Catarina sub-15, 17 é transição. Quase não tem jogo, tá entendendo? E poucas equipes pressionam no feminino. A maioria marca baixo. Então eu gosto muito assim, ó, de movimentos pré-ensaiados para atacar a defesa baixa. E saindo da pressão, utilizando o jogo de volante, né? Muito parecido com o jogo que o André Uhum. Biel utiliza, utilizando os conceitos e pelas características das jogadoras que a gente trouxe, a gente vai ter muito contra um. Então eu vou adaptar o Bacana. jogo para poder querer fazer isso. E de defesa, até esses tempos eu montei um e-book, né? Eu acredito muito na defesa individual, tanto baixa quanto alta. Mas a minha opinião, Luiz, é que quanto menos você quer roubar a bola do pé do cara na defesa, melhor tua defesa é. Isso para mim. Eu gosto de uma defesa que pressione o homem da bola, o cara não pode ter tempo para pensar, mas eu gosto de roubar passe atravessado. A minha defesa é sempre isso. Óbvio que eu já tive jogadores, por exemplo, eu Bacana. tive jogador no sub-17 que não adiantava falar pro cara que o cara não tinha que tentar roubar a bola do pé, porque o cara ia e roubava. Agora, dentro do feminino, eu acredito muito numa defesa compacta, quando marca, principalmente quando marca baixo, e uma defesa que pressione o cara da bola. O cara da bola nunca pode estar com tempo para poder pensar, porque eu forço ele a errar mais, tá entendendo? Eu vejo que o ataque hoje tem muito mais probabilidade de você errar do que você acertar. Então eu gosto de trabalhar muito isso. Óbvio que vai ter momentos que a gente vai pressionar, e eu gosto de pressionar individual,
E eu gosto que todo mundo esteja pressionado, principalmente assim, ó, eu gosto muito de combinação de defesa. O que a gente vai fazer? A gente vai trancar ala ou vai trancar meio? Né? Porque isso é muito importante. Às vezes eu vou pressionar, mas eu não Sim. tenho a combinação se eu vou trancar ou trancar meio. Porque a partir do tempo, e isso funcionou demais comigo na base, o próprio jogador vai entendendo se na hora é para ele trancar ou trancar meio, tá entendendo? Mas às vezes o cara precisa de um voto de confiança teu. Às vezes você tá trabalhando com o jogador teu, ó, você vai e vai trancar a ala daquele cara. Talvez daqui a um tempo ele sinta segurança, achar um meio vai ser melhor para mim. E consiga executar. Então é mais ou menos isso o modelo de jogo que a gente vai utilizar aqui, Luiz. Pô, bacana. E você, agora nesse começo, tudo, você pretende estar passando isso através de vídeos também para poder estar dando reforço para essas meninas? Que muitas vezes, como que era um time que você já explicou, que jogava algumas, jogava na cidade e tudo, talvez não tenha essa vivência, né? Talvez você tenha, como que muitas delas vão ter que treinar um período, você vai ter que potencializar esse tempo. Aí, quais são as estratégias que você traça assim para poder deixar a equipe a mais próxima possível? Porque homogêneo é muito difícil, né? A gente ter uma equipe homogênea, mas pelo menos deixar elas mais próximas possível umas da outra em termos de ideias de jogo. Então, né, Luiz, nesse tempo da pandemia, o Rafa tava, no começo estava dando treino por videoconferência, né, como vários times estão fazendo. Aqui em Cascavel, as academias já estão liberadas, então elas fazem o trabalho de academia como se estivesse na temporada normal. A partir da próxima semana, eu gosto de enviar, eu envio os dados que eu quero para ela, por exemplo. Eu gosto muito de mandar assim, ó, pega esse lance aqui do jogo Barcelona e Inter Movistar e tenta ver o que você acha de errado, que o marcador fez errado aí. Porque a única estratégia, como a gente não pode ter contato físico, nem treinar no ginásio, né? Uhum. Eu vou, a partir dessa semana, a gente vai começar sempre aos pouquinhos. Enviar vídeos, pedaços do e-book que eu tenho ali explicando conceitos de defesa. Eu já enviei um vídeo para elas de como mais ou menos a nossa equipe vai jogar, que é muito parecido com o meu time sub-17. Então a gente trabalhando isso, enquanto a pandemia não passa, essa é a única maneira que a gente tem para trabalhar. Dentro, quando voltar isso tudo, eu acredito que o vídeo é muito importante, Tutu. Muito. Importante demais. Dentro das semanas de jogos, eu acredito muito que assim, a hora que a atleta vai para o ginásio, ela precisa estar totalmente focada ali. Então, se nós tiver que passar 2 horas de vídeo, ela tem que escutar as 2 horas de vídeo. Porque o emprego dela é aquilo ali, sabe? Eu não gosto de, por exemplo, do meio da temporada, mandar vídeo por fora, alguma coisa para estudar por fora, sabe? Eu acredito, eu gosto Uhum. muito de antes do treino, similar ao que o Cassino fazia, mostrar um vídeo, ó, hoje a gente vai trabalhar em situação específica, isso aqui que a gente vai trabalhar, tal, 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 em determinadas situações especiais, para que o cognitivo delas vá trabalhando durante a semana, né, o subconsciente. Porque, como você falou, a gente vai treinar somente um período. Você pega equipes como o Telemaco e o Cianorte que treinam 2 períodos, né? Então a gente precisa Sim. potencializar isso. E eu acredito que a melhor maneira de você crescer durante o ano é que nos 2, 3 primeiros meses do ano a tua parte técnica esteja muito boa, teus atletas consigam passar a bola bem, dominar a bola bem, entender os conceitos técnicos do jogo e a parte aliada à parte física, porque isso é uma coisa que eu falo desde o começo do Heriberto. Se a gente estiver bem fisicamente, a gente fica muito acima de várias equipes que infelizmente não tem condições de fazer isso, né? Você sabe que até no masculino tem isso, né, Luiz? Tem Sim, treinador que eu já trabalhei sem preparador físico contra time sim. adulto que não tinha preparador físico. Então, você estando à frente disso aí, eu acredito que é a melhor maneira. Por quê? Porque aí você vai crescendo durante o ano, né? Chega na fase final do campeonato, você ainda tem conceitos a colocar dentro do jogo, dentro do sistema. Mas enquanto a parte da pandemia, é isso que a gente está limitado a fazer, né? Esses vídeos enviados e eu tenho o Pique que me ajuda demais em relação a isso aí, né? Pô, bacana. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Hélio, que está acompanhando a gente aí, pro Duda, mandar um abraço pro João, do Ciência da Bola, mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço pro Cello, que acabou de entrar aí, muito bacana. E até mesmo, ô Eliabe, falando disso, você imagina, agora que esse tempo que a gente não tem como prever, né? Por isso que a pergunta ela se torna até complexa, né? Mas você imagina como que vai ser seu planejamento agora para o desenvolvimento do seu trabalho? Porque quando que a gente tem um período é mais fácil, né, para a gente conseguir potencializar. Mas agora, como que você faz esse planejamento? Pô, você está pegando uma equipe nova, está pegando dois grupos diferentes, contratar as meninas, algumas meninas que vão vir para jogar profissionalmente, provavelmente a primeira vez, e você precisa planejar isso, cara. E o pior não é isso, o pior não é o planejar, o pior é você não saber quando você vai voltar e quantos jogos você vai ter na semana e tudo mais. Como que você organiza isso na sua cabeça? Então, Neto, a gente vive você também vive a agonia parecida com a minha, que é de não saber quando que Sim. é a data de um jogo,
quanto daqui a pouco a federação vai anunciar, ó, daqui a 3 dias tem um jogo já. A gente não tem como prever isso, né? Então, Exatamente. eu me foco muito assim, ó, no que a gente consegue controlar agora. Nesse momento, é a nossa parte física. Eu cobro bastante do Rafa em relação a isso. Rafa, a gente precisa, quando tiver para, tá livre para começar os campeonatos e treinos. Nossa parte física precisa estar voando. E isso eu confio demais no Rafa, porque ele é um cara muito competente. Outra situação que eu penso, e mesmo que a gente tenha pouco tempo para trabalhar, é assim, ó, o que vai fazer diferença para nós no começo do ano, em várias equipes, é você ter sua parte técnica boa e as bolas paradas. Porque se define, bola parada já define jogo agora, você imagina no futuro que a gente vai ter pouco tempo. Porque todo mundo vai ter pouco tempo para trabalhar, né? Sim, Então vai ser uma coisa que a gente vai se focar bastante no começo do ano. Esses conceitos técnicos, né, de passe, de condução, e as bolas paradas. Porque é uma situação emergencial, né? Eu me preparo para emergência. sim, Óbvio que pode ter, daqui a pouco, ó, a gente vai liberar os treinos agora dia 20 e daqui a 15 dias vai ter o jogo. A gente não tem como saber isso. Só que numa situação sim. emergencial, o plano A nosso é a parte física tá bem colocada e a gente tem as nossas bolas paradas organizadas. Porque dentro do jogo, você vai jogar ali, vai acontecer erros como iriam acontecer mesmo se você tivesse preparado muito tempo. Mas eu acho que agora no começo do ano, as bolas paradas, a gente ter isso firme e essa parte física, porque as outras coisas, como você falou, a gente não consegue controlar, né, Luiz? Não tem como eu saber, cara. Entendeu? A gente tinha um planejamento montado pro ano inteiro, mas agora a gente só vai ter 6 meses. Daqui a pouco vai ser 5 meses só. Então é uma situação bem complicada, mas o plano emergencial nosso, e eu converso demais isso com o Rafa, é as bolas paradas e a parte física, que é o que vai sustentar a gente nesse começo de ano, né? Pô, bacana demais. E até aproveitando uma fala sua, Eliabe, que eu aprendi isso com o Anderson, cara. Essa peculiaridade maior, né, do feminino, das transições. Então, consequentemente, você tem que passar a olhar com mais carinho também para essa situação, porque é uma situação que vai ocorrer bastante jogo já identificada por você. Se está tratando de transição, tanto ofensiva como defensiva, como que para você é uma boa transição? Quais são os conceitos que você acredita numa boa transição, tanto para a ofensiva quanto para a defensiva? Porque por mais que eu sempre falo que todo mundo acha que é uma fase do jogo muito simples, e aí é Simples, né? onde todo Não mundo é, se né? engana. E tem muita complexidade envolvida, muitos detalhes que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Aí depois, com o tempo, você vai começando a ter um olhar diferente. Como que você enxerga esse momento, essas transições? Então, né, Luiz, como eu te falei, como eu trabalhei muito na base lá em Tubarão, eu já estudei bastante transição, né? Eu sou um cara que sou fãzaço do Daniel Júnior, que é um cara que há tempos atrás já teve vários trabalhos, teve até artigo científico sobre isso aí, né? Só o que eu acredito da parte tática pura? Primeiro, você precisa ter uma parte física boa. Para você ter um retorno, tanto ofensivo quanto defensivo, você precisa ter a parte física boa sua, né? Na parte da defesa, eu sempre falo assim, ó, a nossa função é deixar o mais difícil possível para o ataque. Ah, tá um 3 contra 2. O cara da perna boa vai correr no cara, tentando atrasar ao máximo, contando que as outras atletas nossas que estão para trás retornem, né? Você sabe que isso nem sempre acontece. Mas a Sim, função da defesa é atrasar ao máximo para deixar em igualdade numérica. Por exemplo, eu não aceito o time meu tomar gol sem goleiro. 2 contra 1. O cara foi marcar, passou a bola, esqueceu dele, o cara, pô, faz gol sem goleiro. Eu não aceito. Eu acredito que você conseguir, por exemplo, numa transição de 3 para 2, deixar uma situação de um cara de mano com goleiro, é ótimo para mim. Então, eu acredito muito nisso. Óbvio que a transição sempre vai estar na mão do ataque, né? Você tem como condicionar para dificultar as coisas. Agora, da parte ofensiva, é... tá conseguindo me ouvir, Luiz? tô Tá conseguindo sim. me ouvir? É a minha esposa que tava falando um Ah, tá. negocinho aqui, é rapidinho. Não, não tem problema, só que você tava com o fone. Então, da parte ofensiva, eu acredito demais na qualidade técnica no contra-ataque. Eu acredito que o passe tem que ser dado no pé para o cara que recebeu ter a condução de bola tranquila, o controle da ação ficar sobre ele. E principalmente, né, Tutu, que muitas pessoas não entendem. Quem monta a transição ofensiva não é quem tá com a bola, são os outros, né? Então Perfeito. eu tenho que estar muito, por exemplo, você está no contra-ataque comigo, você tá com a bola, eu sei que você vai passar a bola para mim, eu preciso me ajustar para estar numa condição boa para receber a bola e tomar a decisão que eu queira. Então o principal é isso, hein? É fazer as atletas entender, isso até no masculino é difícil, viu? Você entender É, que quem monta a transição não é o cara que tá com a bola, é o cara que tá os outros jogadores, né? E eu usava um exemplo muito rápido. No futsal de base acontecia o quê? Contra-ataque, 3 contra 2. O cara que vinha com a bola vinha a 200 por hora, Luiz. Aí ele não pensava se ele tinha que driblar, se o marcador veio nele, se não veio. Aí eu falava pra ele, você já viu um carro fazer uma curva a 300 km por hora?
Porque o que o carro faz quando ele vai fazer a curva? Pode ser um carro de Fórmula 1, de NASCAR, pode ser o que quiser. Ele reduz a velocidade, né? Falei, cara, tu já montou a vantagem. Quem tem que aumentar a vantagem agora são os outros atletas. Quem tá com a bola, você já montou a vantagem, eu diminuo, leio qual que é a situação que tá prevista. Tá um 3 contra 2 e é o cara da direita que tá vindo. 3 contra 2 da esquerda. Se ele tiver lento, ele vai ter mais paciência para poder resolver esse problema e aí sim tomar a decisão técnica, que é uma qualidade boa de passe, né? Acho que você é muito parecido com isso também, né? Eu já vi em aulas suas lá no Desvendando Futsal. Sim. Vou aproveitar aqui, professor, fazer uma pergunta aqui do professor Guilherme Rita, Ah, outro esse é fera. parceirão nossa. Você é fera demais também, já tive a oportunidade de falar com ele aqui. Ele pergunta para você o seguinte: os aspectos emocionais, quais pontos você considera diferente entre masculino e feminino? É, a pergunta é muito boa. Mandar um abraço pro Gui, tá? O Gui é um cara que eu competi demais contra ele já. Já perdi bastante do Gui, viu, Luiz? Nas categorias de base, É, quando ele trabalhava em Laguna. É um parceiro meu, um amigo que eu ganhei, né? Como vários que a gente ganhou aí no meio do futsal. O principal aspecto feminino diferente tem, por exemplo, como são gêneros diferentes, do masculino para o feminino, né? As ações também são diferentes. Por exemplo, mulher, a experiência que eu tive ano passado, se ela tiver que falar uma coisa para outra, ela fala, tá entendendo? Então, coisas que às vezes no masculino, por exemplo, às vezes o jogador tá irritadíssimo com você, Luiz, mas ele sabe que não é o momento para falar. Mulher não, ela vai falar, tanto com o treinador quanto com as outras atletas. O que eu tento colocar para elas? A gente tem valores que têm que ser respeitados. Se for pra gente resolver, a gente vai resolver as coisas aqui dentro e com a gente. Se eu tenho um problema com você, Luiz, eu tenho que te chamar e conversar com você. sim, Não tenho que fazer o verdadeiro burburinho, tá entendendo? Porque eu acredito perfeito. muito assim. E vários treinadores falaram pra mim já, Eliabe, mas esse negócio de fofoca, de burburinho é normal no feminino. E eu vejo que não é normal, sabe por quê, Luiz? Porque a gente trabalha, a gente é abençoado por ter um investidor que coloca dinheiro no nosso time, né? A gente é Sim, funcionário de uma empresa. E a empresa é ela que coloca os valores. Não são os funcionários que colocam os valores para a empresa. Mas óbvio que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso aí. Os aspectos emotivos dentro do jogo são assim, ó, as mulheres ela tendem muito a ficar pensando muito mais do que ainda os homens no resultado. Por exemplo, você está perdendo um jogo, é difícil você ver no feminino uma virada, tá entendendo? Porque elas sentem um pouco mais. Agora, dentro, para poder trabalhar com elas em relação aos treinos, é muito melhor, cara. Muito melhor mesmo. Falo isso abertamente. A parte tática do jogo, você ensinar. Porque se ela entrou aqui dentro da cabeça dela, ela conseguiu entender, ela vai fazer e vai acreditar em você como treinador, tá entendendo? Agora, o dilema é a gente mudar essa cultura do futsal feminino, que eu falo demais para elas. Às vezes, a gente teve uma reunião, assim, o nosso assessor de imprensa fez um media training ali com elas, né? Pra elas dar entrevista e tal. Eu tava falando assim, às vezes a gente reclama muito, pô, o futsal feminino não tem apoio, o futsal feminino não tem isso. Só que acontecem coisas dentro do futsal feminino que, assim, por exemplo, você tem uma jogadora para trazer, Luiz, você não pode trazer porque uma das atletas do teu time não gosta. Isso aí não existe para mim. Tá entendendo? Não existe. entendi. Para mim. Em relação a mim, eu deixei isso bem claro com o Heriberto e com as meninas. Isso que é o foco. A gente precisa, o que a gente vai precisar para resultado? Precisa disso? Vamos fazer. Então, eu tenho muito trabalho disso de mudar a cultura dentro do meu clube. Óbvio que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Como os treinadores masculinos, você, o Gui, tem os problemas que o masculino tem, né? Existem vários Sim. problemas, mas eu acredito que se cada um de nós treinadores, e aí a gente precisa muito do apoio dos nossos diretores, né? Eu, como tenho carta branca com o Heriberto, eu posso executar da maneira que eu quiser as coisas. Mas o principal fator emotivo é isso, cara. Se a mulher tiver alguma coisa para te falar, Luiz, elas falam. Se tiver, elas, uma entre as outras, é tudo assim. Que da hora. E até aproveitando, antes da gente voltar um pouquinho para o jogo, essa questão, como é que você vê a questão da liderança, né? Essa questão, porque você trabalhou com alguns treinadores e agora você está chegando num universo diferente. Quais são as características predominantes, assim, para você que se faz um bom líder? Porque tem N tipos de líder, né? Mas para você, assim, qual que é o mais importante, assim, para ele poder estar te ajudando dentro dessa função? Então, né, eu trabalhei nas duas vertentes, né? Eu fui treinador e fui assistente, né? Assistente, E a primeira exatamente. coisa que a gente tem que entender é que, assim, existe, como você falou, existem diferentes tipos de líderes, né? Eu acho que é muito assim, ó, o que, que você acredita como líder? Eu acho que se você conseguir inspirar as pessoas é o principal. Porque você, Luiz, conhece treinador antigo que só faltava dar soco na cabeça dos caras. E os caras seguiam o cara. Como você hoje conhece treinadores que não falam nada no vestiário e os caras inspiram. Então, existem vários tipos de líderes, né? Você vê hoje o Ferretti, é um cara que inspira pelos resultados que ele teve.
Óbvio que você vai acreditar no que o Ferret vai falar dentro de um jogo, né? Só Sim, que eu vejo como principal é assim, ó, dentro da tua maneira, tu inspirar as pessoas. Porque eu, cara, eu sou um cara que assim, Luiz, ó, eu sou brincalhão com todo mundo, cara. Dou risada, faço amizade, porque isso aqui um dia para nós vai passar. A fase de com treinador, de certeza. jogador. Eu faço amizade. Óbvio que sempre respeitando o limite entre atleta, treinador e tudo. Só que se eu vejo que não é uma coisa que é prejudicial pro time, eu por mim, não tenho problema nenhum. Eu, as jogadoras nossas aqui, fazerem o que quiser no extra-quadra delas, desde que não prejudique a imagem do clube, é problema delas. Para mim, como tem treinadores que acham isso errado e não quer que eu tô certo, ele tá errado, eu tô certo. Existem diferentes tipos de líderes, né? Só que eu acredito que você Sim, inspirar de acordo com aquilo que você é o mais importante. Se eu sou um cara um motivador, eu preciso inspirar com as minhas motivações. Pô, eu sou um cara que eu sou um líder técnico, eu sou um treinador que tem uma inteligência gigante e eu inspiro meus atletas por isso. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu, depois de um tempo, parei de pensar assim, o certo e errado, sabe? É como as pessoas sim, são, cara. Você é de um jeito, Luiz, eu sou de um jeito, o Guilherme é de um jeito, a pessoa que tá na live, cada um tem seu jeito. Agora, se eu conseguir inspirar, e o inspirar é assim, não é você, a pessoa gostar de você, é a pessoa sim. acreditar naquilo que você fala, vai gerar resultado para ela. Entendeu? Eu acredito demais nisso aí, cara. Pô, bacana demais. E falando assim, Eliabe, a questão assim, de uma sessão sua de treino, como que você estrutura essa sua sessão de treino? Você parte, que nem você já explicou, devido ao momento tudo, nessa primeira parte que as meninas visando mais a parte técnica, para que elas possam tá sabendo os conceitos de quando entra pisando, quando travar, essas coisas. Mas vamos imaginar que você já tivesse isso. Então, você já está assumindo uma equipe. Como é que você estrutura a sua sessão de treinamento? Você utiliza uma atividade, duas atividades, além do aquecimento? Você procura estar trabalhando em três momentos, atividades visando a tática individual, de grupo, coletiva, trabalha as bolas paradas e goleiro linha todos os treinos, ou você vai jogando durante os treinos, então um dia você trabalha a bola parada, um dia goleiro linha. Como é que você estrutura, faz essa modulação? Então, né, e aí a gente tem muita árvore de técnicos, né, Luiz? Você segue algum É, treinador maior, o Gui segue um outro treinador que ensinou ele a ser treinador, alguém sempre assim, né? Eu, dentro da minha sim, árvore de treinador, treinava nos três momentos. Então, como eu não tinha preparador físico, o que acontecia? A minha primeira atividade, sempre é uma atividade técnica, que tem, pode ser um rondo, um jogo de posse, alguma atividade técnica, especialmente da parte técnica, e dentro disso, com o passar dos anos, eu incluindo as partes do meu jogo dentro disso, né? A segunda sessão, um trabalho tático, mas que tem as bolas paradas junto, eu gosto muito disso. Não é? Eu não sou fã de coletivo por bacana. coletivo, sabe? Mas eu sou fã de, por exemplo, a gente ter algum jogo que tenha 4 contra 4 e mais 4 apoios, mas que em algum momento eu pum, apite, ó, vamos fazer a jogada tal de escanteio, para até ver o entendimento dos jogadores, né? E essa atividade é sempre dividida no quê? Um dia é transição, algum trabalho de transição, e outro dia é um trabalho tático do jogo, porque eu considero a transição tática, Luiz. Eu vejo que você precisa entender taticamente uma transição para você poder executar. Então, numa sessão de treinamento, o segundo momento do meu treino é ou uma transição ou um aspecto tático do jogo. E a terceira parte, aí que eu coloco conceitos táticos puros. Por exemplo, a gente vai ter que fazer uma repetição de um movimento do sistema. A gente vai executar. E aí sim eu gosto demais dos jogos de vantagem. Eu sou um fãzaço. Jogo com apoio. Porque eu já vi isso dar certo com outros treinadores e eu sou muito fã. E aí, aí a gente vai escolher, né, dentro do dia. O nosso foco é só o ataque ou o foco é a defesa? Porque às vezes com o mesmo treino você vai conseguir executar essas duas vertentes, né? Um jogo de apoio, É 4 que- para 4 com apoio. Perfeito. Ah, no ataque, o que nós precisamos fazer quando a gente coloca a bola no apoio? Precisamos se movimentar? Ah, na parte da defesa. Ah, eu preciso não perder o meu de vista. Então, no mesmo trabalho, você consegue executar várias vezes. E repito, muito treino, tá, Luiz? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que Bacana. não são muito fã, mas eu repito muito treino porque eu preciso criar, preciso fazer o atleta dentro daquele treino e ir trabalhando determinados tipos de situações diferentes. Às vezes é o mesmo treino que eu faço, com uma regra diferente, tá entendendo? Mas que o atleta precisa evoluir dentro do treino, porque eu acredito que se ele não evoluir dentro do próprio treino, ele não vai conseguir evoluir num jogo inteiro, que é um jogo de 4 para 4. Então é mais ou menos isso Pô, aí, meu bacana garoto. demais. Igual- Show de bola. O professor William, ele pergunta assim para você. Ele trabalha também com uma equipe feminina lá na prefeitura, porém algumas meninas vieram de um histórico de conflitos familiares. Procuro estar levando isso à questão dos valores, a uma luta diária. Ele pergunta se você já enfrentou alguma situação parecida.
Principalmente no masculino, no feminino aqui, por exemplo, a maioria são mulheres adultas já, né? Só que, por exemplo, as meninas que a gente trouxe de fora são meninas sub-22, sub-23. Então eu tenho que entender que a cabeça de uma pessoa de 22 anos é diferente da cabeça de uma pessoa que tem 30. A cabeça, por Sim, exemplo, e eu entendo disso porque eu tenho 22 anos, né, Luiz? Então eu sei do que eu tô falando, muito novo ainda, né? Mas assim, ó, a gente tem que sempre respeitar que cada pessoa teve um tipo de criação, né? Tem pessoa que não lida bem com liderança, com alguém. Ela tem pessoa que é acostumada a vida inteira dela a não respeitar ninguém. E eu tenho que tentar ajudar ela a melhorar isso aí. Agora, se ela não se encaixa dentro do nosso plano de trabalho e dos valores, eu não consigo trabalhar com a pessoa que é assim, tá entendendo? Eu penso isso. Agora, você tem que respeitar a infância da pessoa, por isso que é importante você conhecer a pessoa. Pô, daqui a pouco a pessoa que teve uma infância difícil, sempre foi acostumada a se virar sozinha, e daqui a pouco ela se debate com um cara que quer dizer o que ela quer fazer. Mesmo que no subconsciente dela, mesmo que isso não seja consciente, seja no subconsciente dela, você tem que entender isso, sabe? No masculino, eu tive meninos que não tinham pai. Então o cara nunca teve dentro de casa um espelho de alguém que dissesse o que ele tinha que fazer ou não fazer. E eu tive problema quanto a isso. Mas eu sempre falo, os valores são o mais importantes. O cara é uma pessoa honesta, o que ele tem para falar para você, ele fala para você. Por exemplo, às vezes eu já tive situação de eu discutir com um atleta sub-20 dentro da quadra. Pô, eu discuti com o cara, mas o cara foi honesto comigo, o cara falou o que ele tinha para falar para mim, não criou buchicho, que isso, para mim, fofoca, buchicho, é o que a gente aceita. Então, eu acredito que a gente conhecer a pessoa é importante por causa disso. E você, Luiz, você já passou muito por isso, né? Você dentro da quadra é um cara muito enérgico. Todo mundo fala, né? Muito enérgico você dentro da quadra. Mas fora da quadra você conversa às vezes com os caras. Pô, o que que custa, cara, às vezes eu sentar na arquibancada com um cara? E aí, cara, como é que tu era quando tu é criança? O que aconteceu contigo? Contar as histórias. Você, sabendo disso, você tem um leque maior de informações para poder moldar o tipo teu de jogador, né? Mas muito boa a pergunta do William aí, né? pô, bacana demais. Essas coisas que é legal, né? A participação da galera que aí vai mostrando a realidade de cada um, né? E para ver que ao mesmo tempo pode ser distante por um lado, mas próximo do outro. E é isso que eu acho legal. E uma coisa que eu queria saber de você, Eliabe, como é que você enxerga assim alguns aspectos que ainda não estão sendo tão explorados, principalmente no futsal feminino? Você, quando que você assiste os jogos, tudo, você identifica algumas situações e fala, poxa, por que que ainda não está fazendo isso? Dá para a gente implantar isso? Você consegue ter esse olhar assim de ver algumas brechas que você fala, poxa, dá para aproveitar mais, talvez tipo, o pessoal ainda não percebeu. Você já detectou alguma coisa desse tipo? Então, né, mesmo nos jogos do masculino, tem a maior semelhança entre os jogos do masculino e do feminino é que, como você falou mesmo, as pessoas acham que transição é uma coisa simples. Não é, cara. Sim, E o jogo inteiro é transição. Tá entendendo? Agora, uma das coisas que eu mais vejo assim no futsal feminino é que o quê? A gente tem que entender como que é o jogo. O jogo do masculino, hoje você tem que chegar mais perto do gol para você poder executar um gol. Hoje, dificilmente os goleiros tomam um chute de longe, né? Pela evolução dos sim. goleiros. O jogo do feminino, não. É uma coisa que pode ser mais explorada. Dificilmente você tem jogadoras que chutam de média e longa distância. As que jogam estão nos times top do top. Leões da Serra, Tabuão. Só que o que eu penso demais assim, ó, principalmente a parte da transição pode ser mais explorada, tanto no masculino quanto no feminino, certo? E no feminino é a parte de goleiro linha, porque os times treinam pouco. Isso Legal. eu sei porque eu já tive Que muita legal. conversa com vários treinadores. Os times treinam pouco, tá entendendo? E sendo que se você for fazer uma estatística de jogos femininos, mesmo no alto nível, 70% dos gols são de transição, 70% dos gols, isso é, eu já conversei demais com o Anderson sobre isso aí, são de transição e assim, ó, perda de bola 3 contra 2, perda de bola 2 contra 1, transição pura mesmo, né? E a parte do goleiro linha são poucos times que executam. Você dificilmente vai ver um vídeo na internet de um jogo feminino com o time fazendo gol de goleiro linha, a menina de linha com a camisa de goleiro mesmo. Tá entendendo? Então hoje eu tenho uma goleira aqui que joga muito bem com o pé, que foi, para ser um fato Bacana. interessante. Ela é campeã do mundo da seleção de surdos. E a menina que joga com. Olha, E é uma fator interessante porque joga muito bem com o pé. Então isso é uma das coisas que a gente também vai explorar, sabe, Luiz? Mas, cara, todos nós, como treinadores, podemos ver brecha em qualquer tipo de lugar, né? Porque você nunca vai conseguir ter sim. um time por completo dentro de tudo que você quer, né? Algum time sempre vai dar uma brecha. Mas em termos geral, como você falou, é a parte do goleiro linha, cara. Uma coisa que ainda é pouco trabalhado no feminino, né? Pô, isso é uma coisa também que essa situação de transição é um debate também muito grande no masculino, né? O próprio professor Marquinho, nas aulas dele, ele já
explica também para todo mundo, né, que nós não exploramos tanto, né, o espaço. Você identifica isso também, né, muitas vezes no feminino, que muitas vezes essa transição se dá para a gente, muitas vezes, não aproveitar esse espaço, a gente diminui muito o nosso campo de ação, pelo no feminino, assim como no masculino, ter a dificuldade da relação que é primordial do jogo, que é tempo e espaço. Muitas vezes a gente fala de tudo, a gente pode falar de César, pode falar disso, falar daquilo, beleza. Mas o que é o futsal? O futsal é uma relação tempo e espaço. E no Mundial de 96 que passou esses dias, deu um banho na gente para mostrar isso. Como é que os caras faziam tudo muito simples, mas muito eficiente, e a simplicidade deles é que eles eram craques. Então você olha, parece muito simples, né? Mas é bem na simplicidade deles que está o verdadeiro valor. Como é que você enxerga isso, Eliabe? Assim, para esse jogo do feminino ser de tanta transição? Então, você falou muito bem ali sobre a final de 96, né? É um Sim. jogo histórico. Por quê? Porque os caras faziam as coisas muito simples, na teoria, né? Muito simples. Da teoria, Mas por exatamente. quê? Porque para nós, Luiz, e eu considero você também um dos treinadores novos do Brasil, né? A gente é Sim, acostumado a disputar muito com treinadores que tem muita coisa no jogo. Tem muita parte tática, muita variação, muitas coisas. E aqueles caras, eles tinham o quê? Os conceitos bem armados. O cara sabia olhar quando tinha um espaço vazio. Quando o cara de lá tá sem pressão. Pô, eu vou fugir aqui. E é umas coisas muito simples, que é o que leva o jogo até hoje, né? Só que da tua pergunta, o que eu tiro muito assim, ó, quando eu vou avaliar uma equipe ou um treinador, no começo era assim, ó, para mim, bom era o treinador que tinha 500 padrões de ataque, o cara que tinha não sei quantas movimentação, o time do cara fazia de César, e fazia toque área, e fazia tudo. Hoje eu vejo diferente. Cada treinador cada time tem o seu ponto forte e um ponto fraco. Vai cada um saber explorar as suas coisas, porque hoje é muito nivelado, né, Luiz? Tudo, né? sim, O nível dos treinadores são muito nivelados. Agora, falando dessa relação tempo e espaço, o que eu creio hoje é que a gente da parte que a gente veio mais de universidade, de parte teórica, às vezes a gente quer encher tanto a cabeça do jogador com informações e a gente não julga o que é o primordial e o que não é, tá entendendo? Às vezes o jogador quer perfeito. fazer tudo, e eu falo porque eu já cometi muito erro assim, Luiz. E os caras trabalhando comigo em Tubarão, sabe? Às vezes eu queria encher a cabeça do cara de. Uma vez o Daniel Júnior falou assim pra mim, às vezes no tempo, o cara só quer tomar água, cara. O cara não quer que deixe o saco do cara, velho. E às vezes a gente tá ali acostumado no jogo e quer passar informação, passar informação. Óbvio que cada treinador tem o seu jeito, né? Mas assim, às vezes no começo eu fazia muito trabalho reduzido. Aí beleza. No jogo de 4x4, que era 4x40, os meus jogadores não sabiam se posicionar, porque não tinha noção de espaço, né? Que é como você falou, Perfeito. vai muito da gente saber assim, ó, pô, eu acredito em tal coisa. Qual que é os pontos fortes e qual que é o ponto fraco disso aqui? O que eu vou me concentrar em? Melhorar meu ponto forte ou melhorar meus pontos fracos? O que eu vou me concentrar? Porque nunca a gente vai conseguir ter um jogo por inteiro completo. Não existe equipe que não dá uma brecha para o Verdade. outro treinador, né? Só que a gente sabe isso, porque, cara, eu já ouvi treinador de times grandes falarem assim, ó. Ah, Eliab, eu não treino goleirinha, sabe por quê? Porque os caras ganham 15 pau, o cara tem que se virar. E o que ele tem que fazer, cara, no goleirinha? Por quê? Porque o cara acredita que dentro dos próprios jogadores que ele trouxe, os jogadores vão resolver o problema. Aí tem muito cara que fala, pô, mas o cara não dá um treino, o cara não faz uma movimentação no time. O ponto forte dele é contratar os jogadores certos. Ele contratando os jogadores certos, os caras que se virem. Se você tem uma opinião diferente, beleza, eu respeito você me respeita, mas a gente hoje quer colocar muita informação porque a gente acha que a nossa cabeça é igual a dos jogadores, e não é. E eu pego Perfeito. muito disso, Luiz, porque ó, eu parei de jogar faz 5 anos, cara. Eu nunca me esqueço, cara. O meu treinador ensinava um padrão que era o seguinte: quando era defesa quadrante, você tem que tocar e parar ali na frente da cabeça do cara do quadrante ali, né? Eu fazia. E eu não entendi o porquê que eu fazia. E ele me explicava e eu não entendia, cara. E depois, como treinador, eu fiquei pensando, pô, talvez às vezes eu acho que o cara tá de sacanagem comigo, mas não é. É porque a cabeça do cara hoje é totalmente diferente, né? Então eu vejo que isso é o Perfeito. principal, Luiz, é a gente saber dosar o que é primordial pra minha equipe e o que não é. Passa Show de muito bola. rápido o tempo, né, cara? Por 59 minutos, 150 segundos. Eliabe, quero te agradecer aqui, cara. Muito obrigado, viu? Pô, que nem eu falei para você antes, foi sensacional o papo. E se Deus quiser aí, logo, logo vamos voltar ao batente aí e vai estar sempre de portas abertas aqui, viu? Passo a palavra para Não, você, você tem 30 segundos aí para falar com a galera. cara, Luiz, primeiramente agradecer você. Eu sou um cara que não é demagogia isso. Você sabe que antes de eu saber quem era o Luiz Henrique, eu já admirava muito a sua pessoa. Te parabenizar e te motivar, cara. Continua fazendo esse trabalho que você está fazendo. E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar nos grandes clubes brasileiros, porque você é um cara trabalhador e um cara que tem um bom coração. Eu acredito muito que as pessoas de bom coração é que vão para frente. Agradecer o tempo cedido Bom, aqui, né? E agradecer às pessoas que obrigadão. acompanharam.
Beleza, Luiz? Abração, cara. Abração. Tudo